trouxe Rose aqui hoje. Obrigadíssima por estar aqui com a gente, amada. Tô Sou eu muito quem feliz. agradece. Eu também, muito feliz pelo Por favor, se convite. apresente ao pessoal. Eu sou Rose Reis, astróloga e terapeuta holística, e eu ajudo pessoas a aumentarem a sua capacidade de realização utilizando a astrologia. Nada melhor do que o início do ano, né? Pois é, início do ano. Acho que o janeiro é o mês que mais tem, né, movimento. Muito, muito. As pessoas procuram muito para fazer ali a previsão do ano e acaba tendo uma demanda bem alta nesse período. Pronto, agora vamos lá. Eu quero Rosinha, pequenininha, novinha. Era chamada Rosinha de era quê? como minha avó me chamava. É? Minha avó me chamava de... Minha família toda, né? Rosinha. O que é que Rosinha queria ser quando crescesse? Ótima pergunta. Eu não tenho, assim, Ju, uma lembrança de uma profissão específica. Eu queria Eu também ser... não, sabia? Eu fico com quando inveja crescesse. do povo que fica com a pergunta aqui. Você queria ser o quê quando crescesse? Ah, eu queria ser astronauta, queria ser médico. Assim. Eu não tinha. Pois é, eu também não. Mas tem um detalhe importante. Eu sempre fui, assim, uma criança muito mística, né? Os meus 10 anos de idade, 10, 11 anos ali, o tipo de leitura que eu gostava era de livros de magia. Eu abria o livro, eu não entendia nada, mas eu gostava de segurar aquele livro e tal. A minha família toda era católica, mas eu tinha uma tia que ela gostava mais dessas coisas, cristais. E aí eu me envolvia muito com essas coisas assim. Então, eu tenho, a lembrança que eu tenho de criança é essa criança que se interessava por esse lugar, assim, do esotérico, de cristais, incensos, livros de astrologia, revista de astrologia. Então, assim, eu não tenho a criança que dizia que queria ser astróloga, mas eu tenho a essência ali, desde a infância já, me interessando por esses assuntos. E aí, quando tá no ensino médio, pressão fazer vestibular, uma profissão, eu já pensava em ser astróloga. Não, não. As coisas foram acontecendo, né? Eu morava no interior da Bahia, Caetité, não sei se você conhece. Sim. Eu Já morava em ouvi falar. Caetité. E aí eu vim para Salvador para estudar. E aí o meu primeiro contato ali com a vida profissional e tal não foi nem a partir da faculdade. Foi um curso que eu fiz de moda. Tem um pezinho também aí nesse lado mais de moda, tal, coisas alegres, A enfim. Suzy, né? Vai nisso, um beijo, Suzy, né? Que indicou a Rose aqui pra gente. Um beijo, Suzy. E aí eu fiz esse curso de moda. E a partir desse curso, a estilista que participava tal do programa, ela me chamou para trabalhar no ateliê dela. É uma estilista baiana aqui de Salvador. E aí eu comecei a trabalhar no ateliê dela. Quando eu comecei a trabalhar com ela, eu fazia todas as funções ali de um ateliê e tal. Então ali foi meu ponto de partida para, vou fazer um curso de administração. Então foi muito ali no feeling, as coisas estavam acontecendo e tal. E aí eu fiz o curso de administração. Não pensou em fazer designer de moda? Não, porque a minha pegada é análise de dados, é números, organização, muita estrutura. E isso tem um link com a profissão que eu executo hoje, né? As pessoas têm a visão do astrólogo como algo muito esotérico, somente espiritual. E não é. Quando a gente pega ali um mapa, é análise de dados mesmo, né? Você vai observar o posicionamento ali do planeta e a partir desse posicionamento é que você vai fazendo as interpretações. Um mapa em si, ele é um gráfico, né? Então, é análise de dados. Então, assim, a minha pegada sempre foi essa. E aí eu tive essa experiência com essa loja e eu decidi fazer administração por conta disso. Eu já vi ali uma facilidade. E aí, durante todo o meu período ali de faculdade, formação, eu sempre trabalhei com análise de dados. Eu trabalhei em corretoras de investimento, análise de dados. Depois eu fui para a área de planejamento estratégico de uma varejista, análise de dados. E por fim, eu trabalhei como um gerente administrativo comercial de uma empresa de telecomunicações. E de novo, era sempre análise de dados, indicadores. Depois que você se formou em administração. Depois que eu me formei em administração. Como foi essa faculdade? Você gostava? Estagiou? Como é que funcionou? Gostava, eu estagiei. Mas assim, o que, nesse período todo, apesar de eu estar sempre trabalhando com essa parte de análise e tal, eu nunca deixei a espiritualidade de lado. Sempre foi uma coisa, assim, muito presente e tal. Até durante a faculdade mesmo. Era um hobby? Era um hobby. E eu nunca tinha enxergado isso como uma possibilidade ali profissional mesmo, né? O entendimento que eu tinha era, não, espiritualidade
É a brincadeira, é a diversão. E aqui eu preciso ter uma profissão para ganhar dinheiro. Então, com o tempo é que isso foi mudando. Mas as amigas pediam, né? Rose! Sempre tem. Ai, dava tantas dicas de relacionamento. A partir ali das informações. A terapeuta já estava ali. Já estava, sempre esteve. Eu sempre fui, até criança mesmo, ali nas brincadeiras e tal, eu sempre fui muito conciliadora, né? Tem isso no mapa. Tem esse indicador no mapa. Então, já estava ali. Mas eu não enxergava aquilo como uma profissão. Então, o mapa da gente, Ju, ele não dá uma possibilidade só de você viver ali uma carreira e tal. Tem várias possibilidades. Então, durante uma boa parte da minha vida, eu vivi uma nuance ali do meu mapa utilizando o Mercúrio, que é o planeta que está associado à comunicação, raciocínio lógico, análise de dados, mas por essa linha corporativa. E aí depois, com uma determinada ativação no mapa, bem específica, bem precisa, foi o momento que eu fui convidada ali a seguir esse caminho mais espiritual dentro de uma profissão mesmo. E como é que você aprendeu a fazer os mapas? Olha, a profissão astrólogo é algo que você aprende de forma autodidata mesmo, né? Basta que você tenha muito empenho, leia bons livros, né? Livros importados. Dá uma dica aí pro pessoal de livro, quem quiser, que eu quero ser astróloga. Tipo. Olha, tem vários tipos de livros, né? Tem aquele livro que ele é mais básico, um livro intermediário. Eu nunca tive, assim, um livro básico. Eu já comecei do intermediário, porque eu tenho muita facilidade. Então, assim, um livro básico eu não consigo indicar, porque eu não tenho. Não tive acesso, assim, a nenhum básico. Mas um intermediário avançado aí, que eu posso indicar para o pessoal, é o Tratado das Esferas. Ele é excelente. Ele é importado. Ele traz todas as informações que um astrólogo precisa. Mas não é um livro que vai lhe dar ali essa sensibilidade de astrólogo. Porque assim, ó, uma coisa é você ter a compreensão técnica da astrologia. Uma coisa é você fazer autoescola. Exato. Outra coisa é você dirigir o carro. Exatamente. Uma coisa é você ter ali a visão técnica da coisa, outra coisa é você fazer uma leitura, é contato com a pessoa. É como eu sempre digo, a astrologia em si, o mapa, os cálculos ali, é algo extremamente técnico. Mas o contato com quem você está lendo ali um mapa é espiritual, não tem como dizer que não é, né? É necessário uma sensibilidade ali, isso torna a leitura mais rica. Então, assim, eu indico esse livro, ele é excelente porque ele vai ter toda a informação técnica, mas se você quiser tornar-se um astrólogo, você precisa ler mapa. E assim, eu já lia mapa desde sempre, né? De uma forma muito intuitiva, porque como eu decidi fazer disso a minha profissão, eu procurei uma mentoria para poder aprimorar um pouco mais. Mas assim, eu já lia de forma autodidata, eu já sabia fazer. Eu só fiz a mentoria para ter ali uma validação, né? Para você sentir-se mais seguro ali. Então, assim, recomendo esse livro, porque ele é excelente, vai ter ali as informações técnicas, mas a dica mais valiosa que eu dou é vai ler mapa, principalmente o seu. Um bom astrólogo, ele domina primeiro o seu mapa. É o autoconhecimento. É um autoconhecimento. E mais que isso, né, a astrologia ela é muito conhecida por esse viés aí do autoconhecimento. E as pessoas às vezes esquecem que ela é uma ferramenta para planejamento mesmo, né? Conforme tem ali as previsões. Então, assim, é para autoconhecimento, mas também para previsão. Hoje, por exemplo, eu não trabalho mais no formato de utilizar a astrologia só para autoconhecimento. Quando as pessoas me procuram, elas querem resolver um problema. E se a gente fica ali só no autoconhecimento, a coisa fica muito no abstrato, muito vago. Então, quando a gente vai para as técnicas preditivas, que indica ali qual o momento da vida que você está vivendo, qual a área da vida ali que está em evidência, quais são os padrões acerca dessa área ali que está em evidência, a gente vai utilizar as técnicas preditivas e a pessoa tem mais informação para lidar com isso, né? Existe uma data específica onde algo pode acontecer e a pessoa se prepara, se é uma oportunidade, ela faz a parte dela. O mapa não vai fazer nada, os planetas não fazem nada, somos nós, né? É uma interpretação simbólica ali. Então, vai muito além do autoconhecimento, Ju, sabe? Embora a gente conheça mais só esse lado. Sim. Agora vamos voltar lá. Você estava lá trabalhando na área de administração. Como é que surgiu assim, vou largar isso aqui e vou virar astróloga, ou foi uma transição? Eita, pergunta boa. Não foi do nada, foi um processo, foi uma transição mesmo.
E durou aí 4 anos até eu me tornar essa pessoa que sou hoje e, de fato, viver de astrologia foram 4 anos. E o start para isso, né, o início de tudo isso foi um caos. É um momento difícil. Imagino. Toda a transição, né? É uma ativação de casa 8, né? Nossos mapas são 12 áreas. Cada área ali da vida vai falar sobre uma questão específica ali, né? E a casa 8 é uma casa que representa as crises, as dificuldades, né? Os questionamentos. Ali com 30 anos, é natural pessoas questionarem sua carreira. Carreira está associada à casa 10. Objetivos de vida, direcionamento de vida. Quando você faz 30 anos e tem essa ativação de casa 8, você pode questionar isso. E foi o que aconteceu comigo. E aí, esse processo iniciou ali por volta de 2020, 2021. E o que estava acontecendo, né, basicamente? Eu não estava feliz na minha vida profissional. Eu já tinha alcançado ali um maior cargo naquela empresa. O salário que eu ganhava, ele não era ruim, mas eu tinha uma sede de crescimento. Eu tenho, né, uma vontade de crescimento. Eu preciso expandir sempre. Eu tenho um regente do ascendente na casa 10. E quando a gente sente assim, não tem jeito. É uma formiguinha que fica ali, ó. Quando a gente ocupa ali por completo o espaço que estamos, tem que sair para ir para o maior. E aí, a vida profissional não estava satisfeita. Embora a empresa tivesse me oferecido excelentes condições, mas eu queria crescer e ela não tinha mais espaço ali para mim. E aí, paralelo a isso, a minha vida pessoal também estava difícil. Eu morava em um lugar onde tinha muitos barulhos e tal. E aquilo estava afetando meu relacionamento, meu casamento. E aí a gente tem ali o entendimento de que, opa, peraí, se o profissional não tá legal e o pessoal também não tá, tem uma necessidade de mudança aqui. E aí, de modo racional, né, a primeira coisa que a gente pensa é, poxa, eu preciso mudar de profissão. E aliado a isso, eu preciso ganhar mais dinheiro, porque eu quero ter uma vida melhor, onde eu estou morando não tá legal. Então, partiu desses 2 itens. Uma insatisfação ali na vida profissional e um desejo de crescer, de ganhar dinheiro, de viver bem. Então, esses 2 itens foram que foi fazendo com que eu fosse me movendo. E aí, a primeira decisão que eu tomei foi empreender. Eu falei, não, quero ganhar mais dinheiro, então eu vou empreender. Que é a primeira coisa que a gente faz. E como eu tinha formação de administradora e muita experiência com estruturação de negócio, montar um negócio, então eu sabia como fazer, né? O beabá ali, eu sei, né, como fazer. Sabia como fazer. E fiz. Peguei meu marido, Danilo, recrutei ele ali para trabalhar comigo nesse projeto, ele é da área de comunicação. E aí nós fizemos isso, né? Montamos ali toda a estrutura de marketing, projeto, viajei para São Paulo, conheci fornecedores, montei a coleção toda, porque o primeiro pensamento que eu tive foi, não, como a minha primeira experiência profissional foi na área de moda, eu tenho uma facilidade com isso aqui, então eu vou por aqui. Uma decisão bem racional, né? Eu sei montar uma estrutura de negócio, então tá tudo certo. E assim fiz. E aí eu fiquei levando em paralelo a empresa que eu já estava, que me deu excelentes condições, e ela estava ali em um momento de crescimento, então uma demanda altíssima, né? Eu, como gerente ali administrativo e comercial, era absurdo, eu trabalhava 10, 11 horas por dia para dar conta, né? E, em paralelo a isso, o projeto. Então, foi difícil. E aí eu cheguei naquele momento de exaustão mesmo, né? As 2 coisas ali ao mesmo tempo. Só que essa exaustão, Ju, ela veio da falta de amor nesse projeto que eu tava tocando. Porque quando eu tô apaixonada, quando eu tô gostando, quando eu amo aquilo que eu faço, é uma força que eu não sei de onde eu tiro. E eu vou. E tava faltando isso, né? E eu não tinha me dado conta. Pra mim tava muito no racional. Vou ganhar dinheiro com isso aqui. Vou montar a loja e vai dar tudo certo. E assim, eu não tava percebendo que eu não tava dando conta, que eu não tava feliz. Só que teve um dia específico na minha vida, sempre tem, né? Aquele dia que a gente olha, foi esse dia que eu acordei pra vida. E aí, esse foi um dia que, assim, me despertou. O que aconteceu, né? Na empresa que eu trabalhava, tinha uma lanchonete lá próxima e sempre que eu tava ansiosa, estressada, eu ia nessa lanchonete e comia um docinho. Era meu escape ali, pra poder lidar com as coisas. E aí teve um dia que eu fui pra essa lanchonete, só que eu não comi um docinho. Eu comi 5 brigadeiros. E eu comi assim, um atrás do outro. Sabe quando você vai? Sei. E aí depois que eu comi esses 5 brigadeiros, nossa, que horas foi que eu comi tudo isso? Eu nem senti o sabor. Nem percebi e tal. Achei aquilo estranho, né? Aquela sensação de tipo, que hora foi que eu comi isso? Mas deixei pra lá, normal.
Nesse dia eu tava com muita dor de cabeça, mas assim, eu já tava acostumada a estar trabalhando com dor de cabeça. Aquilo pra mim era normal. Mas aí nesse dia eu falei, não, eu vou aqui na farmácia comprar um remédio, porque hoje eu tenho muitas coisas pra entregar e, enfim, tá incomodando muito. Aí eu fui na farmácia. Aí eu entrei na farmácia, fui na direção do balcão, né? Aí tinha um espelho assim, na lateral. Aí eu passei e olhei no espelho. Quando eu olho pro espelho, aquele cabelo amarrado pra trás, todo pra cima, bagunçado. O rosto não tinha uma maquiagem. Olheiras gigantes. A minha roupa folgada, né? Eu usava camisa e tal. Enfim, o ambiente era bem formal. Eu usava camisa, então a camisa toda folgada. Eu olhei assim, nossa, como eu tô magra. Como eu estou feia. Eu olhei assim. Coisa estranha, né? Mas deixei passar. Falei, tô aqui na farmácia, eu vou aproveitar aqui e vou me pesar. Acho que eu tô muito magra. Aí eu fui me pesar. E aí eu me dei conta que eu tinha perdido quase 10 quilos. É mesmo? Quase 10 quilos. Em um período assim de 9, 10 meses. Isso porque eu estava tomando remédio para ansiedade. Eu já não estava dando conta. Eu falei, preciso tomar remédio. O que a gente chama de burnout hoje também, né? Eu não quis trazer a palavra porque eu não cheguei a ter ali o diagnóstico. Mas é nítido. É isso. É nítido. E aí eu falei, nossa, eu tô emagrecendo. E eu deixei. Simplesmente peguei o meu remédio, tomei, voltei para a empresa. Eu tinha que executar. E aí voltei para casa. Fui dormir, enfim, um dia normal. E aí, quando eu sentei na cama, assim, o primeiro pensamento que eu tive foi, será que eu vou dormir hoje? E ontem eu dormi, vixe, nem lembro. E veio esse pensamento, essa coisa, e aí eu comecei a me dar conta do meu dia todo. Eu não sinto mais o sabor das coisas, eu como por ansiedade, eu como por agitação, eu vivo com dor de cabeça, eu estou feia, magra, estressada, e agora eu estou aqui me perguntando se eu vou dormir. Isso não é normal. E aí, nessa noite, Ju, eu chorei muito. Muito. Mas foi um choro, assim, desesperador, sabe? De tipo, ai, caiu a ficha. É muito trabalho e eu tô remando em uma direção aqui que, peraí, tá estranho, não tá fazendo sentido isso. E aí, nesse dia eu dormi de tanto chorar. Só que na manhã seguinte, eu acordei de uma forma que eu não consigo nem descrever como foi aquilo, mas eu vou tentar. Eu acordei e a minha mente, ela não tinha nenhum fluxo de pensamento. A gente não acorda pensando, tem que fazer isso, tem que tomar café, tem que pegar o carro, nada. A mente parada. Nada, eu não pensava em nada. E aí eu fui pra sala, levantei, fui direto pra sala. Na sala tem uma janela grande, assim, na minha casa, o sol entrava. Eu sentei em uma posição de meditação perfeita. E ali eu tive um desdobramento, que é o que a gente chama, né? Você vai pro plano espiritual. E aí quando eu cheguei nesse plano espiritual, eu fui recebida, espíritos de luz, era só uma imagem de luz. Fui encaminhada para um lugar muito bonito, um jardim lindo. E eles começaram a conversar comigo. E eu não tenho lembrança nenhuma dessa conversa. E aí quando eu voltei, né, retomei ali a minha consciência, eu não lembrava de nada que tinha conversado, mas a sensação era que eu tinha passado horas com esses seres, horas. E um sentimento de amor que eu não consigo descrever. Era amor por tudo, era amor pela vida, ou pelas coisas, era uma gana de viver. Muito choro, mas era aquele choro de libertação, de força, assim, que vinha. E aí Danilo estava dormindo no quarto, e eu com aquela certeza, com aquela força, com aquela serenidade de Deus, vou colocar dessa forma, porque Deus é amor, né? Sentindo aquela força dentro de mim, eu cheguei para Danilo, olha Danilo, eu vou pedir demissão e a gente não vai lançar essa empresa, essa marca. Eu não vou fazer. Eu não tô sentindo amor por isso, eu não quero fazer isso. E nesse momento o que eu quero é espiritualidade. E eu falei isso com uma certeza tão grande, Ju. Tão grande. E eu não sou assim. Eu sou muito prudente ali nas minhas decisões. Eu faço tudo muito planejado, tudo muito certinho. E de repente eu me vi jogando pra cima, vou colocar dessa forma, as minhas possíveis fontes de renda, que era o meu trabalho e o projeto que eu tinha. E eu disse, não vou fazer. Claro que todo esse planejamento que eu sempre tive ajudou bastante. Eu tinha uma reserva financeira boa, porque eu sempre fui muito estruturada financeiramente, né? Uma administradora. Não. Tem que cuidar do seu. Às vezes, casa de ferreiro, espeto de pau. Aqui não pode. Não pode. Então eu tinha a minha vida, minha reserva financeira ali muito bem resolvida, que inclusive era o que eu ia
utilizar para investir ali nos primeiros anos ali, primeiro ano, né? Da empresa e tal. Eu falei, não, eu vou me dedicar à espiritualidade. E assim eu fiz, com toda a confiança do mundo, com toda a certeza do mundo. E aí eu passei um ano sabático mesmo, só estudando. Eu li um livro por semana, às vezes quando a linguagem do livro era muito simples. Em um final de semana eu sentava e lia com toda a facilidade do mundo, assim. E aí eu voltei a me conectar com a astrologia, de uma forma ainda tímida, ainda com aquele sentimento de, é um hobby, é uma coisa que eu gosto, eu faço aqui por prazer. E comecei a me conectar com o meu mapa, e fui escrafunchando, e fui olhando, e fui lembrando, e fui conhecendo outras técnicas. E aí eu fui vendo as ativações que estavam ali. Opa, Nó do Norte aqui, com atenção. O Nó do Norte fala sobre aquilo que a gente veio desenvolver, que a gente veio trabalhar. E no meu mapa eu tenho uma conexão muito forte com a espiritualidade, com o desenvolvimento de pessoas. Então as coisas começaram a se encaixar, a fazer sentido. Mas eu ainda não via a astrologia como profissão. Para mim era a ferramenta que eu utilizava para entender minha vida. E aí eu decidi fazer uma formação de terapeuta holística. Eu falei, não, é espiritualidade? Então vamos espiritualidade. Ai, que delícia, vamos. Como é que funciona essa formação? Então, é uma formação que a gente faz para conhecer as técnicas, onde a função dessas técnicas, né, é a cura emocional para as pessoas, né, a cura espiritual, né. Hoje a gente trata muito os sintomas, né, os outros métodos, eles atuam muito ali nos sintomas, mas o terapeuta holístico, ele vai na causa. Dura quanto tempo essa formação e quais são as principais técnicas que vocês estudam lá? Tem várias, TDR, opometria, várias técnicas que você pode utilizar ali. E aí eu fiz essa formação, a formação ela durou ali em torno de 6 meses, mais ou menos. Gostei muito, cheguei a atender pessoas, mas ali foi só a porta de entrada. Porque aí eu comecei a atender, foi o meu primeiro contato com o baralho terapêutico. É uma das técnicas que fazia parte dessa formação, era o baralho. Como é que você começou a atender assim? Foi tipo um estágio ou você já montou, já fez a divulgação? Eu comecei a atender as pessoas próximas. E uma pessoa muito importante para minha vida. É mesmo? Eu vou me emocionar. Calma. Beba água. Beba água. A primeira pessoa que eu atendi foi a minha avó. Eu estava fazendo a formação e aí eu tive o contato com o baralho e de uma forma muito intuitiva eu peguei o baralho, comecei a tirar ele ali e aí saiu as informações que algo iria acontecer com a minha avó, né? Algo muito forte ali. A carta do caixão é uma carta que fala sobre fechamento de ciclo, coisas que se encerram. É uma carta da morte mesmo. E aí eu pensei, não, mas não é possível, minha avó tá bem, minha avó não tem nada. E aí uma semana depois eu soube que minha avó estava com câncer. E eu falei, olha, a espiritualidade me avisou. Enfim, tudo bem. E aí foi o período que eu falei, não, eu vou atender minha avó, né? Porque a terapia holística, ela tem essa função de trazer ali o alívio para a pessoa sobre qualquer situação que ela esteja vivendo, né? As dores emocionais. Vou colocar dessa forma. Eu não vou atender minha avó. E até por recomendação da própria espiritualidade, da intuição e tal. E aí eu comecei a atender minha avó. E nesse processo de atendimento, era uma vez por semana, todo domingo, e ela vinha toda feliz. Que horas que vai ser? Que horas que vai ser? E foi, assim, muito prazeroso. E durante esse processo, ali atendendo minha avó, ela teve uma melhora assim. Eu nunca vi uma pessoa... Quais as técnicas que você usava com ela? Eu usei a apometria. Como é isso? É complexo para te explicar aqui, assim, rapidinho. Por cima. A apometria é o seguinte, você vai se conectar ali com o corpo de dor da pessoa, né? As pessoas, elas têm ali, o que seria o corpo de dor, né? Muitas pessoas vão utilizar a palavra espíritos obsessores, né? Mas não é isso. O corpo de dor é uma situação difícil, uma situação traumática, de repente, que você vive. E essa situação, ela vai ficar ali, habitando ali o seu ser, né? O seu subconsciente e tal. Então, a gente vai tratar esse corpo de dor. E essa técnica, ela faz o tratamento com a espiritualidade. Você entrega para a espiritualidade esse corpo de dor para que seja educado, seja tratado e que ele vá para a luz, né? Se reencarnação fizer parte do seu sistema de crenças, é como se nós vivemos ali, né, várias existências. Eu sou espírita. Então estamos em casa.
Então, Ju, a gente viveu ali várias existências, né? E em algumas delas, por certo, tivemos situações traumáticas e essas situações, elas ficam ali reverberando, né, de forma inconsciente. Então, a apometria, ela tem essa função, ela identifica que corpo de dor é esse, que bloco de dor é esse, né? E vai tratar. Tá? E aí, com a minha avó, eu utilizei essa técnica, utilizei o baralho terapêutico, que ela amava. E aí, tinha o que hoje, minha filha? Ela amava, usei o baralho terapêutico, até porque naquele momento o que ela precisava era disso, né? Desse acolhimento, de sentir que a espiritualidade ali estava com ela. Então foi mais nesse sentido, né? Foi mais informações de acolhimento. Embora eu tenha utilizado ali, nos primeiros encontros, essa técnica para dar uma amenizada, porque ela estava muito mal. Enfim, não vou entrar muito em detalhes, senão eu vou me emocionar de novo. E aí, durante esse período, eu fui cuidando da minha avó. E o entendimento que eu tive depois de passar esse tempo com a minha avó, eu fiz também com a minha tia, atendi outras pessoas conhecidas, né? No início ali eu atendi gratuitamente, porque eu entendi que eu preciso entender isso aqui, fazer, e fiz gratuito. Validar, é isso mesmo que eu quero, eu consigo, eu faço bem. Então eu atendi pessoas gratuitamente. E a mais significativa foi a minha avó. Então, depois que eu atendi a minha avó, que eu passei esse período com ela e tal, conversando, eu tive ali de uma forma muito intuitiva o entendimento que o meu papel, aquela formação toda que eu fiz ali, era aquele. Era a minha avó. Era o acolhimento com a minha avó. E aí eu entendi, tá, então eu não vou trabalhar aqui utilizando todas essas técnicas, eu vou permanecer apenas com alguma delas, que é o baralho que eu utilizo hoje, né, o baralho terapêutico. Mas tem a mesa também, né? E eu não uso mais, apenas para mim, em algumas situações. E aí eu não faço mais, né? Eu tive o entendimento que era ali pontual com a minha avó e tudo certo. E aí eu falei, tá, então se não é aqui o caminho, embora esse caminho tenha me aberto um leque, assim, extraordinário sobre o que fazer de forma prática em situações difíceis, né, das outras pessoas. Falei, mas tá, e qual que é? E aí eu comecei a voltar pra astrologia. E a criança mística de 11, 12 anos, que lia aquelas coisas e tal, voltou assim à tona. E eu falei, não, é astrologia. E aí eu peguei firme na astrologia, comecei a atender várias pessoas também, gratuitamente, para eu poder validar ali a informação. E aí quando eu senti que eu estava bem, eu falei, vou fazer uma mentoria para validar novamente, né? Eu sou muito comprometida ali com o que eu faço. Tem que ser excelente, senão eu não faço. E aí eu fiz uma mentoria de astrologia. Uma mentoria de astrologia para validar ali o que eu já sabia. Inclusive, a professora, né, a mentora, Mila Aurora, inclusive, ela colocou assim para mim, Rose, você é autodidata em astrologia. Eu nunca vi uma coisa dessa. E eu pensando cá para mim, é porque eu já vim com isso, é porque eu já tem ali. E ela dizia muito, falando, não é possível, essa menina já fez alguma formação, não é possível. É porque eu tinha muita facilidade, né? E aí eu fiz essa formação, e aí quando eu vi que eu realmente estava pronta, porque eu fazia uma previsão e acertava, assim, tranquilamente, falei, é por aqui. E aí eu lancei meu perfil no Instagram, comecei a divulgar. Nesse tempo, Ju, a minha reserva financeira já estava acabando, porque eu investi muito em em livros, né? Porque eu prefiro estudar mais com livros, né? Ter a visão ali dos autores, aí eu comparo e construo a minha. Então, eu gosto mais desse lugar, eu sozinha com livros. Então, aí minha reserva já estava acabando, mas tranquila, pensando, não, tá tudo bem, tá seguindo a programação. E aí, eu comecei a prestar serviços, voltei para a administração como prestadora de serviço, com o entendimento de, peraí, uma transição de carreira você tem que fazer com segurança. Né? Se isso que eu estou fazendo hoje ainda não cobre os meus custos, eu preciso de uma outra fonte de renda para cobrir, e aí eu ficar segura para poder soltar essa outra fonte. Foi o que eu fiz. E aí eu comecei a trabalhar como pessoa jurídica, né? Prestar serviço para uma empresa ali, outra aqui, porque aí eu tinha liberdade de continuar ali como astróloga. E esse ano não, que já passou, né? 2024. Estou no clima ainda. Em 2024 ali foi o fim mesmo. Hoje eu trabalho só como astróloga, não presto mais serviço para nenhuma outra empresa. Como é que foi, assim, a primeira cliente ou o primeiro cliente pago, assim? Emocionante. Massa, né? Emocionante, principalmente por ser... Inclusive, eu estava em contato com ela hoje, foi a Aline, a minha primeira cliente. Hoje ela até mandou uma mensagem para mim. Foi Instagram ou foi indicação? Foi Instagram fazendo anúncio, né? Eu estruturei ali o perfil, tudo certinho.
E aí comecei a fazer anúncio, fiz o anúncio, o primeiro anúncio já deu certo. E aí eu tive a minha primeira cliente, foi a Aline, que eu tava falando com ela hoje. E foi assim, impecável, porque eu tive essa primeira cliente paga, uma cliente onde eu dei ali, né, o preço, o valor do meu trabalho. Não houve questionamento, aquilo dá uma segurança pra gente quando tá começando, pensa, será que o preço é esse? Será que o valor é esse? E aí essa primeira cliente já validou pra mim, com um atendimento muito bom, ela me deu um feedback maravilhoso, ela gravou até um vídeo, eu tenho ele no perfil, e foi uma sensação maravilhosa de dizer, tá tudo certo, Deus, estamos juntos, vamos lá. Foi maravilhoso. Bom, vamos passar para a parte técnica. Vamos. Rose, como é que começa? Isso aqui é um mapa. Vou pegar para você. Aqui é um mapa. Como é que começa assim? Você fazer um mapa? O que é que você precisa? Quais são os dados? Como é que funciona? Data de nascimento, cidade natal e o horário de nascimento. O horário ele é muito importante, Ju, porque é o horário que vai definir a posição dos planetas ali nas casas, né? A casa vai vir. O ascendente ele é definido. Quem não sabe o horário? Então, existe. Mas dá para resolver. Existem técnicas para a gente poder fazer ali a retificação. É extremamente difícil, é delicado. A gente utiliza ali datas marcantes na vida da pessoa e vai cruzando ali os fatos, os acontecimentos nessas datas com os possíveis mapas. Então, é muito trabalhoso. Tem algum programinha de computador? Não. É na mão mesmo? Para encontrar essa data? Não, para fazer esses cálculos. Para fazer tem programa. Eu uso, por exemplo, o astro.com. É super fácil de usar, ele é bem completo. E aí ele é que faz o cálculo. E o astrólogo fica com a missão de interpretar. Entendi. Aí você, com essas informações, você vai fazer o quê? Esses traços, como é que funciona? O mapa, como que funciona? Ó. Então aqui, as linhas vermelhas no mapa indicam tensões, situações ali de desafio, de atrito. E as linhas azuis indicam fluências. Só que as pessoas dizem assim, Rose, se o meu mapa tá todo vermelho, a minha vida é uma droga. A minha vida acabou. O meu destino é um caos. E não é assim, né? Na astrologia não tem esse sentido de bom ou ruim. Depende do contexto de vida, das escolhas da pessoa. Por exemplo, tem mapas de pessoas famosos, né? Extremamente bem-sucedidos, que é todo vermelho. Existem várias tensões. E a gente pode entender as tensões como os movimentos necessários para o crescimento. Então, não há essa questão de bom ou ruim. Outra coisa importante, ó. Perceba, Ju, que são 12 áreas, né? Vai aqui do número 1 até o 12. Aqui. Sim. O número 1 é o ascendente e aqui são as outras 12 áreas da vida. Quem manda na astrologia são os planetas. Embora o que ficou popularizado, famoso, seja o signo. Mas não, é o planeta que manda. E aí, por exemplo, esse mapa aqui. Há uma concentração grande de planetas aqui na casa 7. Quais são os temas da casa 7, Rose? Parcerias, relacionamento, casamento, ou cliente. Se você trabalha com atendimento, a casa 7 mostra ali o cliente. E aí, por exemplo, nesse mapa, ó, indica tensões aqui com a casa 1. A pessoa pode ter uma dificuldade de se relacionar. E aí, conversando com a pessoa, a gente vai aprofundando aqui as possibilidades para esse mapa. Né, para essas áreas, o que significa cada coisa. O que acontece, Ju? Quando a pessoa me procura, ela tem um objetivo específico, ela tem um problema específico, né? E é o que eu busco tirar ali da pessoa. E aí entra a parte terapêutica, né? Não, eu quero saber o seu problema, traga o problema, vamos falar sobre o problema. E aí, identificando o problema que a pessoa traz, a gente vai observar aqui qual que é o padrão desse problema. E é aí que a gente começa a atuar. Porque o que é um padrão? É um modelo de pensamento que gera um sentimento, que governa uma ação. Então, enquanto você não entende um padrão, a maneira como você funciona, enquanto você não tem esse conhecimento, fica difícil agir. Então, por exemplo, quando você vai fazer uma consulta com um psicólogo, um terapeuta, ele vai buscar esse padrão. Quando você vai fazer uma consulta com um astrólogo, ele também busca esse padrão. A diferença é que com essa ferramenta, o astrólogo ele consegue ser mais rápido. Ele cutuca a ferida mais rápido. Porque ele pega o mapa aqui e olha aqui. Olha como está essa casa 7. E aí faz a pergunta certa, na hora certa. Fulano, no ano tal, aconteceu isso, isso, isso e isso. Aí a pessoa fica chocada e diz, aconteceu. Não tem mágica nenhuma, é técnica.
E sensibilidade, né? Pra você fazer a pergunta certa na hora certa. E a pessoa diz, aconteceu, Rose. E aí pronto. Aí a gente começa dali. E vai conversando e vai fazendo as conexões no mapa e chega a um padrão. Aquilo que o psicólogo vai fazer durante as sessões. Um bom astrólogo, com a pessoa disposta a falar, ele faz isso em um atendimento. Ele entende o padrão em um atendimento. E aí entendeu o padrão, pronto. Você normalmente costuma agir dessa forma em determinada situação. Quando esse planeta entrar nessa casa, esse padrão vai ser ativado. Vamos nos preparar para fazer diferente? E aí entra a parte da previsão, onde você tem um poder, guardadas as devidas proporções, né, de mudar ali uma possibilidade ruim, uma possibilidade tensa. Quando eu digo guardada as proporções, Ju, é porque realmente há coisas está fora do nosso controle, que elas vêm, acontecem e só nos cabe ali lidar com isso da melhor forma possível. E ter informação antecipada nos ajuda né? muito a lidar com a situação ali da melhor forma possível. Então, assim, existe um problema para ser resolvido. A minha função como astróloga é interpretar ali a linguagem simbólica dos planetas, que por correspondência será a linguagem da sua vida, do seu mundo. E aí eu vou fazendo perguntas provocativas para que a gente chegue ali nesse entendimento, né? Eu costumo dizer o seguinte, ó, a pessoa tem um problema para resolver, ela quer algo, ela tem um desejo, isso é fato. Se você é humano, você tem um desejo. E tudo pelo menos um. Pelo menos um, né? E tudo vai girar em torno dessa sua capacidade de realização desse objetivo, desse desejo. Só que capacidade de realização, ela está associada a 2 elementos fundamentais. Conhecimento. É o conhecimento sobre como você funciona e esse conhecimento sobre como você funciona, você vai utilizar um mapa para lhe dizer isso. Mapa, como eu funciono? Mostra os meus padrões. O conhecimento sobre como o universo funciona, você está inserido em um universo. Não dá para excluir ele, né? E aí a gente vai utilizar as 7 leis universais para entender isso. E vontade. Como assim, 7 leis universais? Esse universo tem lei, ele não está aí à deriva, tem ordem, e aquele que entende as leis e vive ali de acordo com elas, tem sucesso, alcança o objetivo, expande a sua capacidade de realização, certo? E aí um outro elemento é a vontade. Esse aqui é o principal e é onde muitas vezes falha. Para tudo, né, Rose? Para tudo. Porque a vontade, ela vai dizer o quanto você está disposto a colocar energia e esforço sobre aquele conhecimento que você teve, como o universo funciona, como eu funciono, na sua vida. Aplicar isso de forma prática. Então, assim, durante o atendimento, eu dou para as pessoas algumas ferramentas e eu sempre digo, olha, transforme isso em uma filosofia de vida. Foram 33 anos, 35 anos pensando nesse formato. Você não vai mudar ele da noite para o dia. É uma filosofia de vida. Aos pouquinhos, você vai mudando. Digo isso por experiência própria. Por exemplo, hoje eu vivo do meu próprio negócio, eu sou empreendedora e durante muito tempo eu nunca nem sequer cogitei isso. Segurança para mim é um valor muito grande, né? E onde eu depositava a minha segurança? No meu trabalho, onde eu entregava muito resultado para ter um salário específico. Hoje eu deposito a minha segurança, a minha confiança na minha capacidade de realização. Esses 2 elementos. Eu sei como eu funciono, eu sei como o universo funciona e eu uso isso a meu favor. E aí eu sou imparável. Eu vou longe, entende? Então, eu transmito muito isso para as pessoas ali durante o atendimento, entrego ferramentas para que elas possam utilizar ali na sua vida e aos pouquinhos e tendo essa transformação que eu tive. E é por isso que eu confio tanto, porque é possível. Massa. Né? E o baralho? O baralho. Ai, baralho como eu amo. Funciona os 2 juntos? Funciona os 2 juntos. Pode ser um ou outro? Não, pode funcionar os 2 juntos. O que que acontece? Ó, tô aqui num atendimento. Explico tudo, tal, vou ali ouvindo tal. Quando a pessoa ela diz algo que a espiritualidade quer que mexa mais, que toque mais, eu sinto a intuição. E aí é aquele momento que eu falo assim, olha, vou tirar o baralho aqui pra você. Vamos tirar as cartas? Como é o nome desse baralho? Baralho cigano. Esse aqui é o Lenormand. Vamos tirar as cartas aqui? E aí eu tiro a carta e vou explicando. Não é isso? Ah, é isso. Vamos pedir um conselho? E aí eu tiro. Ó, vamos seguir isso, vamos seguir isso. E a pessoa fica chocada. E aí
ela segue o que está aqui, que muitas vezes o baralho ele complementa a informação que já está aqui no mapa, ou ele traz insights ali. A gente está conversando, surge uma pergunta específica, baralho, eu tiro, ele traz a informação. Então, eu trabalho dessa forma com o baralho, como uma ferramenta complementar e um recado da espiritualidade mesmo, porque eu trabalho no formato de conselho. Meu baralho ele sempre vai trazer conselho, orientação, direcionamento. E aí eu vou tirando e trazendo a explicação para a pessoa e ela vai, nossa, vixe, é isso mesmo, valei! Mais ou menos, a cada quanto tempo é importante a gente refazer esse mapa aí? Olha, 1 ano, é o mínimo. Por que 1 ano? 1 ano é quando você vai viver um novo ciclo, então você faz novamente o mapa ali e faz o mapa do ano, né? O que é o mapa do ano? É uma junção de várias técnicas ali para previsão. É muito conhecido, Ju, a Revolução Solar. Só que a Revolução Solar, ela é só uma das técnicas, né? São várias técnicas. Então, a gente junta todas as técnicas ali e faz a previsão do ano. E aí, a pessoa faz o planejamento. Então, a cada ano, é interessante estar fazendo, né? Importante. E o que é que o pessoal precisa mais? Assim, o que é que o pessoal pede mais? Os principais pepinos que chegam lá. Olha, a parte profissional, um pouco ali amorosa, né? A parte amorosa, ou seja, os pilares do mapa. Porque o mapa é assim, Ju, ó, são as áreas de ancoragem, né? Que vai ser a casa 10, carreira, objetivos de vida. A casa 4, a família, o lar. A casa 7, as parcerias, o relacionamento. E a casa 1, as motivações. Então, 90% dos atendimentos vai girar em torno dessas casas angulares. E assim, ou é transição de carreira, e eu amo atender pessoas que buscam transição de carreira, porque eu tenho experiência para contar sobre isso, né? Eu vivi esse processo. Ou é transição de carreira, ou elas querem melhorar ali o relacionamento, ou tem alguma questão familiar que está se repetindo, certo? Mas a maioria é transição de carreira e o objetivo dessas pessoas, quando elas trazem uma insatisfação ali no trabalho, é que elas querem ganhar mais dinheiro. Embora elas não digam, porque tem muita trava com dinheiro, você não faz ideia. Como as pessoas têm travas em relação ao dinheiro, né? Primeiro que elas acreditam que espiritualidade e dinheiro não se misturam, e isso não é verdade. Todo está em todas as coisas, inclusive o dinheiro. Estamos em uma realidade material e o dinheiro ele viabiliza muitas coisas. Exato. E é difícil as pessoas entenderem isso. Então, até quando elas estão conversando comigo, elas falam assim: ah, não, Rose, porque eu não estou satisfeita no meu trabalho. Qual que é a insatisfação? Não é porque eu faço as coisas e não tenho reconhecimento. O que seria esse reconhecimento? Não é porque ele não me dá uma promoção. Por que você quer uma promoção? Não, porque eu queria ganhar mais, então é dinheiro. Percebe a volta que a pessoa faz? Até ela dizer que o que ela quer é ganhar mais dinheiro. Então, eu faço todo esse trabalho. E aí eu olho no mapa, por exemplo, a casa 2. A casa 2 é a casa que fala sobre o dinheiro, né? E aí eu olho lá quais são os aspectos dessa casa, qual é o planeta que comanda, qual é a relação com esse planeta e o planeta que representa a pessoa. Tem uma repulsa, tem uma comunicação legal, e aí eu começo a conversar em cima disso. Então, sempre o atendimento, ele vai para esse lugar também de limpeza de crenças sobre o dinheiro, né? O dinheiro como algo que é mal, o dinheiro como algo que é penoso, que é algo extremamente difícil de conseguir, e aí vai por esse lugar. Então, assim, respondendo a sua pergunta, de modo geral, são esses 4 temas, mas a maioria é transição de carreira com o objetivo de ganhar dinheiro, para ter uma vida próspera, para ter uma vida feliz. Alguma história engraçada, assim, alguém que chegou assim, pediu alguma coisa... História engraçada, deixa eu pensar. Pediu alguma coisa bem complicada, então tava passando por um momento, assim... surtado. Pronto, eu não foi uma coisa complicada que a pessoa pediu, mas gerou-se uma situação complicada. Hoje eu dou risada, mas no momento não foi engraçado, foi difícil ali de lidar. O que acontece? Eu li um mapa de um casal, né? Só que assim, eu li separado. Ixi, problema. Espia. Separado, né? Ela entrou em contato comigo, fizemos ali tudo que precisa para fazer o agendamento e tal. Fiz o atendimento dela. Geralmente é a mulher que chama. Começou com ela. Né? Isso, começou com ela. E aí, fiz a leitura do mapa dela, conversamos bastante. Ela trouxe muitos aspectos ali do relacionamento. Ela disse o nome do marido dela, enfim, trouxe uma compreensão para aquele momento. E aí, uma semana depois, um rapaz quis fazer a leitura do mapa. Eu achei estranho, porque meu público, a maioria é feminino. É raro eu atender, né, homens.
E aí eu falei, não, tá tudo normal, né? É um cliente. E aí eu fui atender. Quando eu fui atender e ele foi trazendo a narrativa dele, aquilo foi me remetendo à mulher que eu atendi a semana anterior. E eu fiquei observando, falei, tá, você pode me dizer o nome dela? E aí quando ele disse, eu associei. Aí eu falei, tá, eu tô entendendo então as duas histórias. Só que ele não sabia que ela estava fazendo um atendimento. Não, porque os dois tiveram indicação do amigo em comum, né? Indicaram pra mim, sim. Só que os dois vieram assim de forma independente, até porque o momento do relacionamento terrível, né? A situação que tava e tal. Então eles não sabiam. E aí eu tava gerenciando ali as questões dela e gerenciando as questões dele. E eu ficava, como é que será que isso é ético? Onde que esse lugar que eu tô é ético? Porque, né, eu tô ouvindo os dois Terapia lados. de casal. Mas eu tô ouvindo os dois lados sem que eles saibam que eu sei os dois lados. E aí gerou aquele desconforto, né? E aí, mas aí depois eles mesmos souberam, né, que era incomum. E aí me explicaram e tal. Falaram, não, Rose, é porque indicaram a gente pra você e tal. Peço desculpa a situação aí que gerou. Porque foi difícil, né? Porque chegou um momento em que eles chegaram a pensar que o que um conversou comigo, eu tinha contado pro outro. E isso não existe, né? Uma questão de ética, né? Sim. É sigilosa ali a informação. Então, embora eu soubesse... Né? Quando um tava falando eu já entendia toda a situação ali, mas eu não trouxe isso. Imagine. E aí... Olha, minha senhora, eu tô ouvindo aqui que seu marido tá lhe traindo. Brincadeira. Então, era por aí o lugar. Passeou por esse ambiente ali, né? Conexão de casa 5 com casa 8. E aí eu fiquei... Situação, No início eu até pensei em... Porque meu atendimento ele é formado por 2 sessões, né? E aí eu tinha atendido a primeira, a segunda. Normalmente eu faço um intervalo ali de 7 dias para fazer a segunda. E nesse meio tempo, ele veio. E aí eu peguei logo a situação, entendi ali. Eu queria até interromper, né? Eu conversei com o Danilo, que é quem me dá sempre uma luz, um help, vida, o que eu faço? Vai, mina, vai. Não, a gente conversou muito. Foi assim, aquele momento que você senta no sofá e vai conversando, refletindo e tal, não sei o quê. E aí a gente chegou à conclusão que não. Basta que eu mantenha a minha ética para todos os efeitos. São pessoas diferentes, né? Então, mantenha ali a ética de ter a informação sempre em sigilo e vai. Mas aí depois eles mesmos que disseram e tal, enfim. No momento não foi engraçado, mas hoje eu dou risada, né? Em relação a isso. São projetos futuros, Rose. Muitos, grandiosos, graças a Deus. A gente tem que pensar alto, sempre, para alcançar grandes coisas. E por enquanto eu vou manter o que ninguém sabe, ninguém atrapalha também, né? Olha o teu @, Rose. Astróloga Rose Reis. Pronto. Gostaria de falar mais alguma coisa pro pessoal aí que tá ouvindo? Deixa eu ver. Olha, vamos fazer o mapa, né? Olhar aí como é que estão as previsões. Aproveitar o ano que tá começando. Aproveitar o ano que tá começando, que está em janeiro. Pode fazer ali também em fevereiro, março, abril. Pode. Como que funciona o ciclo ali? Vou te explicar de forma rápida, né? O seu ciclo, ele inicia no dia do seu aniversário. Pode ser um dia antes, um dia depois. É no dia do seu aniversário. Então, o que acontece? A gente faz a análise do seu ciclo e os meses que restam ali, que foi do ciclo anterior. Exemplo, meu ciclo ele vai iniciar em maio. Se eu procuro um astrólogo agora em janeiro, ela vai analisar o meu ciclo anterior, de janeiro a maio, e o meu próximo ciclo, de maio de 2025 a maio de 2026. Então, a gente trabalha dessa forma. Embora as pessoas achem que o ano comece em janeiro, não começa em janeiro. Para a astrologia, inicia em março, né? Com o Sol entrando ali em Áries. E, individualmente, é no dia do seu aniversário, o seu ciclo. Começa ali o seu novo ano. Tá bom, brigadíssima. Sou eu quem agradece. Obrigada a você que chegou aqui até agora. Já se inscreve no nosso canal, por isso ajuda o YouTube a divulgar cada vez mais nosso trabalho. Segue lá a Rose, vou deixar aqui na descrição do vídeo. Segue também @como eu me tornei. Sai daí não, que tem outras atividades, outras profissões que com certeza você vai gostar. Um beijo, fiquem com Deus.